Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. As polícias do Brasil e Paraguai e Estados Unidos se unem numa operação contra o tráfico internacional de armas. A Polícia Federal investiga o contrabando de grãos em 5 estados do Brasil. 8 pessoas são presas acusadas de venda ilegal de anestésico para animais. Em Mato Grosso, um ataque de abelhas deixa 2 feridos e a vizinhança está assustada com a presença do enxame nas árvores. Você vai ver também alerta contra o avanço da chikungunya em Mato Grosso do Sul. A renegociação de dívidas no mutirão que está tirando muita gente do vermelho em Fortaleza. E ainda, a solidariedade de quem oferece comida a quem vive nas ruas de Brasília. O coração transborda de emoção quando a gente entrega uma marmitinha. E em tempos de muito cartão de banco e pouco dinheiro no bolso, já tem gente pedindo a tradicional gorjeta de Natal com o uso de QR Code, é a caixinha Pix. Quando vem, eita, tô sem dinheiro, eu disse, oxi, ó aqui, ó, QR Code, rapidinho, escaneou, caiu na caixinha. Hoje é terça-feira, 5 de dezembro, o Brasil TV está começando. A Polícia Federal do Brasil fez uma operação conjunta com autoridades de segurança do Paraguai e dos Estados Unidos contra o tráfico internacional de armas. Os agentes cumpriram mandados de prisão e também de busca e apreensão na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Ao mesmo tempo em que uma equipe de policiais paraguaios chegava à casa de um dos maiores traficantes de armas do mundo, outra entrava na empresa dele, a IAS. Os 2 endereços ficam em Assunção, na capital do Paraguai. Diego Dirizio não foi encontrado em nenhum deles. Na empresa, os policiais encontraram um arsenal. Caixas e mais caixas com pistolas e fuzis. Os policiais paraguaios também estiveram na Dimabel, órgão militar do país responsável pelo controle, fiscalização e liberação do uso de armas. Segundo as investigações, há suspeita de que o esquema envolvia tráfico de influência e corrupção na cúpula do órgão. Funcionários e ex-funcionários da Dimabel foram presos hoje. Entre eles, um general ex-comandante da Força Aérea do Paraguai e um coronel encarregado do Departamento de Registro Nacional de Armas da estatal paraguaia. No Brasil, a Operação Dacovo cumpriu mandados de prisão em cidades do Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. A região de fronteira aqui do Brasil com o Paraguai era usada pelo esquema criminoso. As armas faziam esse caminho até chegar nas mãos das facções criminosas, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Ao todo, foram expedidos 25 mandados de prisões preventivas, 6 ordens de prisão temporária e 54 mandados de busca e apreensão em 3 países, Brasil, Paraguai e Estados Unidos. Também foram decretados os bloqueios de 66 milhões de reais em bens. Durante as buscas, policiais encontraram grande quantidade de dinheiro, que ainda não foi contabilizada, e apreenderam carros e relógios de luxo. 8 pessoas foram presas por suspeita de participação na venda ilegal de anestésico de uso animal. As imagens feitas pela polícia mostram uma carga do medicamento controlado cetamina, de uso veterinário, chegando a um dos depósitos utilizados pela quadrilha. Hoje, uma operação com cerca de 260 policiais prendeu 3 pessoas no Rio de Janeiro, 1 no Distrito Federal e 4 no estado de São Paulo. Na casa de um homem apontado como contador da organização criminosa, na cidade de Suzano, a polícia apreendeu 10 mil ampolas do anestésico. Eles montaram essas empresas com documentação falsa para conseguir um cadastro junto ao Ministério da Agricultura e comprar medicamentos que são de uso restrito. As investigações mostram que o grupo criou empresas falsas de agropecuária a partir de 2021 e começou a comercializar a cetamina ilegalmente. De acordo com a polícia, daqui do estado de São Paulo, a droga era enviada pelos Correios para o Rio Grande do Sul, Pará, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Além das prisões, a polícia cumpriu 23 mandados de busca e apreensão. Vão responder aí pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, tráfico de drogas interestadual e outros que podem ainda ser revelados no decorrer das investigações. A Polícia Federal fez uma operação em 5 estados e prendeu pelo menos 12 pessoas suspeitas de envolvimento no contrabando de grãos e de agrotóxicos. 59 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão foram cumpridos em cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e Maranhão.
Na casa de um dos suspeitos foram apreendidos documentos, dinheiro e armas. A polícia ainda bloqueou contas bancárias ligadas ao grupo no valor de 58 milhões de reais. Durante a investigação que começou em 2022, foram apreendidos carros e um avião. E os agentes prenderam outras 11 pessoas e apreenderam 171 toneladas de soja, farelo de soja e milho, além de caminhões, vinhos e agrotóxicos. De acordo com a Polícia Federal, a organização é formada por 3 núcleos que atuam de forma coordenada. Os donos dos portos clandestinos, os operadores financeiros que movimentam todo esse dinheiro e também os revendedores das mercadorias contrabandeadas. Por meio de doleiros, eles faziam operações de câmbio e pagavam fornecedores no exterior. Para dar uma aparência de legalidade aos negócios, o grupo fraudava notas fiscais de produtores rurais. Era basicamente a compra de blocos de produtor rural, o preenchimento fraudulento dessas notas, que eles inseriam nos respectivos caminhões. Com esse expediente, eles movimentaram em 5 anos mais de 3,5 bilhões. Hoje teve blitz do governo federal para verificar os serviços de telefonia móvel em Cuiabá. Olá, boa tarde. A blitz da telefonia móvel é realizada em Mato Grosso após pedido da Assembleia Legislativa do Estado por meio de uma comissão parlamentar de inquérito que fiscaliza os serviços prestados pelas operadoras. Acompanhado dos deputados, membros da comissão e da equipe de analistas da Anatel, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, visitou 2 pontos dos 19 que a blitz percorreu em Cuiabá. O objetivo é avaliar a qualidade do sinal e da taxa de download das faixas 4G e 5G das empresas. A CPI apontou que Mato Grosso tem menos da metade da quantidade de antenas necessárias para atender a demanda e entregar o sinal adequado aos contratos firmados com os consumidores. Após a análise, será apresentado um relatório para que as operadoras expliquem em até 30 dias as falhas encontradas. Depois disso, elas terão um prazo de 6 meses para ajustar os serviços. Um homem foi preso depois de matar a companheira a facadas em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Olá, a vítima foi morta dentro de casa em um bairro aqui da capital sul-mato-grossense. Ela foi encontrada por policiais rodoviários federais depois do suspeito confessar o feminicídio. Os PRFs chegaram até ele depois de receberem denúncias de que um homem andava sujo de sangue e armado com facas próximo à BR-262. Ao ser abordado pelos policiais, ele confessou que matou a própria esposa, Gilca Simoni Nunes, de 47 anos, com golpes de faca e deixou o corpo em casa. O homem contou também que os dois haviam brigado. Os policiais levaram o suspeito para a DEAN, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Ele foi preso. Esse foi o 8º feminicídio registrado este ano aqui em Campo Grande. Diego Queiroz, para o Brasil TV. O Distrito Federal registra, em média, 4 roubos de bicicleta por dia. E muitos ladrões não estão nem aí para as câmeras de monitoramento, como conta o repórter Fábio Amato. Essa câmera de segurança flagrou a ação de um criminoso no Jardim Botânico. Veja que o homem de blusa e boné pretos aparece rondando o local. Se aproxima da bicicleta que estava encostada na grade e depois sai. Então, ele volta, furta a bicicleta e sai pedalando. A bike era do Carlos. Ele conta que sempre deixava a bicicleta ali para ir à academia, que fica bem ao lado. E que ela estava presa com cadeado e corrente, que foi cortada pelo bandido. Nesse dia, quando eu voltei, para minha surpresa, tomei aquele susto, A bicicleta não estava mais. O Carlos ficou com um prejuízo de R$3.000. A gente trabalha, se esforça, Era uma bicicleta um pouco melhor que eu tinha, Que eu resolvi comprar depois que eu comecei a pedalar mais. E fica a sensação de frustração muito grande mesmo. Os registros de furtos de bicicleta caíram 9% este ano aqui no DF, mas o número continua alto. Entre janeiro e outubro, foram mais de 1.500 casos, uma média de 4 furtos por dia. E os flagrantes mostram o abuso dos bandidos, que não se intimidam com câmeras de segurança. Esse caso foi no Cruzeiro. Sozinho, um homem força a janela com um objeto que parece uma chave de fenda. Depois, um comparsa chega para ajudar. Em 5 minutos, eles conseguem abrir a janela. Um deles pula para dentro do prédio e começa a entregar as bicicletas para o comparsa. 1, 2, 3 bicicletas foram furtadas.
No mesmo dia, outro furto, dessa vez em Ceilândia. O homem rapidamente arromba o portão do prédio, pega a bicicleta e vai embora. Aqui, o furto foi dentro da garagem do Bloco C da 102 Sul e a ação foi registrada pelas câmeras de segurança. O homem pega uma bicicleta, sobe as escadas e depois sai pela portaria do prédio. No Bloco A da 302 Sul, mais um caso. O homem força a porta de vidro e entra com facilidade. Ele vai até a garagem, pega a bicicleta e sai pedalando. No Gama, o crime foi na frente de uma padaria. Um cliente deixou a bicicleta encostada na parede e foi comprar pão. O ladrão aproveita o momento, pega a bike e vai embora. Se o cara roubou minha bicicleta e roubou outras, alguém está comprando, pô. Senão ele nem ia roubar. Eu acho que essa, digamos, se pudesse acontecer isso, né, do pessoal ter a consciência de não comprar produto roubado, eu acho que já daria uma boa melhora. E o sistema de monitoramento vai ser ampliado em diversos pontos de Brasília. Na rodoviária do Plano Piloto, passageiros se queixam que bandidos não se inibem com as câmeras. Mas o governo aponta a utilidade dos equipamentos na prevenção e na investigação dos casos. Elas ficam de olho no movimento da rodoviária do Plano Piloto. As lentes de alta resolução com tecnologia Full HD vigiam o movimento diário de quase 500 mil pessoas. Tudo visto desta central, monitorada de forma integrada pelas forças de segurança do DF, além de órgãos dos governos distrital e federal. E mesmo assim, por aqui, nem todo mundo se sente seguro. Todo santo dia vem alguém tentando dar facada no outro, vê assalto, vê tudo, né? As câmeras foram instaladas na rodoviária do Plano Piloto há um ano. Agora, os mesmos equipamentos que já funcionam em 25 regiões administrativas do DF vão ter mais pontos de cobertura. Até o primeiro semestre do ano que vem, também serão monitorados o Lago Sul, o Lago Norte, o Paranoá e o Jardim Botânico. A meta é passar das 1.200 câmeras instaladas hoje para 1.500 até 2025. Segundo o GDF, o vídeo monitoramento permite, por exemplo, que a Polícia Militar e os bombeiros cheguem com mais facilidade às ocorrências aqui na rodoviária do Plano. Além disso, as câmeras auxiliam a Polícia Civil nas investigações de crimes. Essas imagens ficam armazenadas por um sistema. Nós pedimos para a Secretaria de Segurança Pública mostrar alguns exemplos de flagrantes, mas somos informados que esses arquivos ficam sob sigilo. E, de qualquer maneira, o Estado, ele consegue visualizar, ele consegue intervir, ele consegue prevenir e, quando a prevenção não é possível, a repressão ela ocorre porque você consegue buscar as imagens, principalmente para a Polícia Judiciária. 2 pessoas ficaram feridas durante um ataque de abelhas em Sinop, a 500 quilômetros de Cuiabá. Os hematomas no rosto e as feridas pelo corpo mostram o que o Elias passou após ser atacado por um enxame de abelhas. Foram mais de 400 picadas. O filho de 17 anos, que também foi atacado, levou pelo menos 40 picadas. Imagens de câmera de segurança registraram o momento. Elias aparece tentando se defender com um lençol e afastar as abelhas. Logo, o filho dele corre. Ele volta para dentro da casa para avisar o outro filho de 3 anos para não sair. O ataque continua, mas fora do alcance da câmera. O ataque aconteceu nessa casa, onde a família mora. A vítima contou que estava com o filho de 17 anos, tentando espantar as abelhas que apareceram após uma ventania. Mas logo eles foram atacados. O adolescente conseguiu correr. Já o pai chegou a cair no chão e começou a pedir por socorro. Quando elas se espalharam, de fato mesmo, que eu consegui arrastar elas para a rua, que eu achava que dali elas iam embora e elas não foram, então ali foi o pior, que onde eu pedi socorro na casa do vizinho de cima, ali quando eu acordei pela 3ª vez, que eu desmaiei umas quantas vezes, aí eu falei, agora foi, meu Deus, entreguei tudo nas mãos de Deus e certo. Aí a gente conseguiu jogar uma fumaça perto dele aqui, botar fogo nas cobertas, nos negócios, jogar perto dele aqui para tentar amenizar até que o bombeiro chegava. 2 cachorros da família morreram no ataque. Essa não foi a primeira vez que elas apareceram. Matou 5 galinhas, quase que mata minha cachorra. As abelhas continuam nessa região de mata, que fica aos fundos das casas. Pedreiros que trabalham em uma obra ao lado da casa onde aconteceu o ataque tiveram que deixar o local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, após atender as vítimas, a equipe retornou ao local para capturar os insetos, mas não conseguiram encontrá-los.
Que agonia, né? Em Mato Grosso do Sul, as autoridades de saúde estão em alerta por causa do avanço dos casos de chikungunya. A Marilene teve chikungunya em maio e até hoje sente as sequelas da doença. É a articulação. Eu vou levantar o braço e aí trava. E é uma dor que terrível. Em 2023, Mato Grosso do Sul teve 6 vezes mais casos de chikungunya se comparado ao ano passado. 67% dos casos foram registrados só na fronteira com o Paraguai. Ponta Porã está no topo do ranking, com 708 casos. Em 2022 foram 3. Durante o inverno, os números até se estabilizaram, mas agora, com a chegada do período quente e chuvoso, a situação pode se agravar novamente. O Lira, que é o método que identifica o número de imóveis com a presença de larvas do Aedes aegypti, está em 4,9%. Além da chikungunya, o mosquito também transmite a dengue e a zika. Acima de 1% já é considerado um risco iminente de epidemia. E 4,9% a gente já está muito próximo de uma epidemia explodir. Por causa disso, a cidade voltou a realizar mutirões nos bairros com maior incidência e também tem feito o chamado bloqueio químico. Em Ponta Porã, a prefeitura também pede ajuda da população. Apela para que cada um cuide do seu quintal, exatamente como o seu Enir tem feito. Ele adora planta e tem uma dica simples para evitar água parada nos vasos. A gente fura, né, antes de plantar, então mesmo que chova, é meio difícil a água ficar parada. A água parada. Agora, olha que situação. Um caixão caiu de um carro funerário em Minas Gerais. Foi no centro de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Quem estava na rua se assustou, mas o caixão continuou intacto e não abriu. O Grupo Zelo, responsável pelo translado, disse que todos os carros funerários têm sistema de travas e que, após esse incidente, levou o veículo para revisão e reforçou o treinamento dos funcionários. A gente vai para o intervalo, mas já volta rapidinho para mostrar que um mutirão do Procon em Fortaleza está ajudando muita gente a pagar as dívidas. E as tradicionais caixinhas de Natal ganharam este ano uma nova versão com QR Code para quem está sem dinheiro vivo no bolso. É a caixinha Pix. Uma avaliação internacional de educação apontou o baixo nível de aprendizado de estudantes do ensino médio no Brasil. 690 mil alunos do ensino médio de 81 países fizeram o chamado PISA, que avalia os conhecimentos em matemática, leitura e ciências. Os estudantes brasileiros tiveram pontuações inferiores à média global nas 3 áreas. O Brasil ficou na posição 65 em matemática, 52 em leitura e na posição 62 em ciências. E as notas dos estudantes brasileiros em cada uma delas caiu em comparação com a avaliação anterior, há 3 anos. Ao todo, 7 em cada 10 alunos brasileiros estão em nível baixo de aprendizagem em matemática. Esses alunos não conseguem, por exemplo, fazer operações simples, como a conversão de moedas. Em ciências, o índice é de 55% no Brasil. E em leitura, metade dos estudantes brasileiros está com nível inadequado de aprendizagem. O ministro da Educação, Camilo Santana, citou medidas que o governo quer adotar para mudar esse cenário, como a mudança do currículo do ensino médio e uma melhor formação dos professores. O ministro disse que a ideia é proibir que licenciaturas possam ser ofertadas 100% na modalidade à distância. É importante a gente dizer que nós precisamos avançar significativamente para melhorar a qualidade dos resultados em toda a educação básica brasileira e que a gente possa automaticamente nós vamos melhorar os resultados do PISA nessa avaliação. Um mutirão de renegociação de dívidas está sendo realizado pelo Procon em Fortaleza até a próxima sexta-feira. É a chance para quem quer limpar o nome na praça. Esse comerciante foi fazer uma compra e descobriu que estava com uma dívida desde 2003. Os juros cobrados por uma empresa de telefone somaram mais de R$3 mil. Mas depois do mutirão do Procon... Agora eu estou pagando R$30. Conseguiu tudo isso de desconto? Tudo desconto, 99%. A luz do seu Fernando estava cortada há 20 dias. Ele não conseguia mais negociar uma dívida pendente com a Enel. No mutirão,
a condição de pagamento foi facilitada. Foi feito o parcelamento, uma entrada, né? Vou dar a entrada de R$400 e vai ficar umas parcelas de 100 e pouco. E agora minha luz vai ser religada. Dos mais de R$2.000 que devia a um banco, a professora Lorna vai pagar apenas R$166. Ela aproveitou uma parte do 13º para quitar a dívida à vista. Foi rapidíssimo, foi super bem atendida e o desconto foi maravilhoso. Mais de 30 empresas participam desse mutirão do Procon Fortaleza. Ao longo da semana passada, mais de 7.000 pessoas foram atendidas. E a expectativa para essa semana, que é a última, é alcançar pelo menos a mesma quantidade de novas negociações. Pessoas que tinham dívida de 250 mil ficou em torno de R$250, né, parcelar de 10 vezes. As populares caixinhas de Natal estão por toda parte, mas muitos clientes pagam tudo com cartão e andam com pouco dinheiro no bolso. Por isso, já tem trabalhador criando QR Code para colaboração natalina. É a caixinha Pix. O café da manhã movimenta esta padaria na zona sul do Recife. Quando chega o mês de novembro, a caixinha de Natal aparece e os funcionários ficam na torcida que algum cliente deixe o troco da conta. A gente não pode pedir, né? Não pode não pedir não. Só depende deles mesmo, né? O dinheiro apurado na caixinha só vai ser descoberto no fim do ano. Vimos muita gente pagando a conta com cartão e a caixinha de Natal ficou meio escanteada, esquecida. Lá só entra dinheiro. Hoje em dia é mais difícil, né? A gente quase nunca anda com dinheiro. Essa rede de tapioca tem 8 trailers espalhados pelo Recife e Ipojuca e cada um já está com a sua caixinha de Natal. Aqui os funcionários tiveram a ideia de colocar a opção de doação por meio do QR Code. É só abrir o aplicativo do banco e apontar a câmera. Doação feita. Foi a Hilton quem teve a ideia. Facilita para o cliente, né? Aí como ele vem aqui, aí, rapaz, eu tô sem dinheiro aqui. Aí tem como ser QR Code não? Aí eu, poxa. Aí pensei nessa ideia, né? É bem melhor a forma de fazer o pagamento na caixinha. Aí resolvi colocar, aí deu certo. É bom que não tem desculpa, né? Aí quando vem, eita, tô sem dinheiro, eu disse, oxi, ó aqui, ó, QR Code, rapidinho, escaneou, caiu na caixinha. Porque é importante, você chegando no Natal e eles trabalham também durante o ano todo, é importante a gente, de certa forma, ser grato, né? Porque eles nos atendem muito bem. E a gente encerra o Brasil TV mostrando um trabalho importante de voluntários em Brasília. Eles preparam centenas de refeições e atenuam o sofrimento de quem passa fome nas ruas da capital. A reportagem é do Gabriel Tibaldo. O primeiro passo foi juntar todo mundo e preparar a comida. O tempero, a solidariedade dessa turma de jovens do Rotaract Clube. E o cardápio do dia é dos bons. Tem arroz, feijão, frango ao molho, macarrão e salada. Tudo para matar a fome de quem vive em situação de vulnerabilidade na rodoviária do Plano Piloto. A gente tem visto que tem crescido muito a quantidade de pessoas pedindo nas ruas, pedindo comida. Então a gente tenta sempre distribuir marmitas para as pessoas em situação de rua. O coração transborda de emoção quando a gente entrega uma marmitinha. O Rotaract Clube é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha em projetos humanitários em todo o mundo. Os jovens planejam ideias ligadas a causas relevantes para a comunidade e se dividem por cidades e estados. Assim ficam espalhados por todo o Brasil. Só aqui no DF são em média 40 associados que trabalham em projetos sociais como esse. As marmitas vão enchendo o isopor grande e aí é hora de entregar na rodoviária toda a refeição preparada pelos voluntários. Boa noite, espero que você tenha um ótimo jantar. E são clubes de jovens engajados em que nós tentamos fazer serviços, projetos para a comunidade, solucionar as mazelas da comunidade, enquanto nós desenvolvemos os jovens. E o principal que é essa experiência de ter o contato real e ver como é o dia a dia da sua comunidade. A comida de hoje trouxe um sorriso no rosto do John. Às 8 horas da noite, essa vai ser a primeira refeição do dia dele. A fome dói. E quem passou por ela, quem sentiu essa dor sabe que a fome dói.
As quase 200 marmitas acabaram rapidamente. Vai matar minha fome. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania revelam que o Distrito Federal é a unidade da federação com maior percentual de pessoas vivendo nas ruas em relação à população total. São 3 a cada 1.000 habitantes. O objetivo dessa galera é inspirar outras pessoas e construir uma sociedade mais voluntária. Só procurar a gente nas redes sociais, a gente passa para vocês a informação, as próximas ações, os próximos momentos que a gente estiver junto e manda mensagem e cola com a gente. Obrigadão, valeu! Muito necessário e muito bonito. O Brasil TV fica por aqui, outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você.